primeiro painel do dia, ele é bem ambicioso e muito necessário. Sabemos que os impactos ambientais, sociais e econômicos do setor da moda são um tema de grande complexidade. É fundamental entendermos em que momento nos encontramos no Brasil a fim de traçar planos de ação. Quais são os principais desafios da sustentabilidade na moda brasileira? Para responder essa pergunta, é com prazer enorme que eu convido ao palco Lilian Berlin, mediadora, doutora em Ciências Sociais e mestre em Ciências Ambientais, Fernando Pimentel, presidente do Conselho de Administração da BIT, Juliana Ortega, diretora executiva do Instituto CIA, Luana Genot, fundadora e diretora do Instituto Identidade do Brasil, e Marciel Éder Costa, membro do Conselho Diretor da BVTEX. Então, bem-vindo a todos vocês. Acho que a gente vai ter assim, um dia bem legal aqui, né? É uma alegria. Eu estou aqui por dentro assim, com um monte de borboleta, sabe? Porque é emocionante demais para mim esse dia. Né? E abrir esse painel é muito bacana. Eu estou vendo vários alunos, vários amigos, vários companheiros. E a gente vem hoje abrir, né, abrir esse lindo, belíssimo evento, que já era esperado há mais de uma década. E a gente vai abrir com 4 pessoas bem representativas. Né? Nós temos 4 lugares de fala aqui, e são lugares que são muito importantes e muito preciosos para a gente. E o nosso principal tema aqui é discutir os desafios que a gente tem pela frente. Então, a gente tem um panorama, né, o panorama que também está relacionado ao lugar de fala de cada um de vocês. A gente tem aqui as entidades de classe, a gente tem empresa, a gente tem organização, né, da sociedade civil. Nós temos 2 mulheres, yes, que bom. E a gente tem que discutir o que está acontecendo dentro da indústria têxtil brasileira, o que está acontecendo dentro do mercado. E, antes de mais nada, gente, eu esqueci, eu sou a Lilian Berlin, e a me apresentou. Eu não sou apenas o meu título, eu sou uma pessoa que escrevo, eu pesquiso, sou pesquisadora, sou professora, trabalho muito dentro do escopo de economia criativa. Eu sou ligada a uma escola chamada Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu trabalho com economia criativa. Eu dou aula também no mestrado de responsabilidade social da Northern Trent University, na escola de negócio deles, no norte da Inglaterra. Então, eu sou uma difusora, né, uma facilitadora de saberes, eu sou pesquisadora, trabalho com a comunicação. Né, eu gosto de falar que eu faço as palavras andarem para que as mentes possam se perder. E o meu papel nunca é o de explicar nada, é de confundir, porque eu acho que é na confusão que a gente chega a algum lugar. E, dentro dessa perspectiva, eu tinha muito interesse, já há alguns anos, Juliana, de ouvir o seu lugar de fala, né? O lugar da C&A. A C&A é uma empresa que eu acompanho há muito tempo. Eu comprei a primeira camisa de algodão orgânica que a C&A vendeu, assim, a primeira leva. Eu estava na Europa, eu comprei, eu já era interessada, eu me interesso por isso desde 2002, 2003. Eu comecei a estudar em 2004. Então, assim, eu comprei coisinhas em lojinha de museu, sabe? Que antigamente era lojinha de museu. Quando eu vi na C&A, foi assim, yes! De lá para cá, eu acompanho a C&A, e o Marcel hoje me falou uma coisa muito interessante, que a gente ou cresce pelo amor ou pela dor. Eu falei para você que eu ia roubar suas palavras. E a C&A cresceu pelo amor, né? Foi um crescimento, um desenvolvimento, um fazer global, porque a gente está falando de um varejista global de grande porte, né, por quem eu tenho uma imensa admiração. Então, eu queria que você abrisse hoje esse painel, falando como que você enxerga o panorama da moda hoje no Brasil e quais os desafios que você percebe? Todos ouvem?
Primeiro, prazer estar aqui, prazer ver a casa cheia, prazer poder ver várias pessoas também conhecidas, amigas, que a gente vem trabalhando junto aí nessa transformação. E muito bom também estar apoiando pela primeira vez esse evento aqui no Brasil e trazer esse debate, né, que está muito presente já na Europa. Acabamos de ter aí a semana, o Copenhagen Fashion Summit, e aí ter esse evento aqui também no Brasil, mostrando que a gente também pode aportar aí para esse tema. Bom, só brevemente para falar, contextualizar um pouco o meu lugar de fala e aí responder essa pergunta. Na verdade, a minha trajetória começou trabalhando na área de sustentabilidade da CIA em 2010, onde eu era responsável não só pelas ações de sustentabilidade, uma plataforma da empresa, mas também a auditoria de toda a cadeia de fornecimento, primeiro, segundo, terceiro nível, visitar subcontratados e tive muito presente no início do programa da BVTEX, né? E passando aí ajudando a empresa a vencer esses desafios, né? Em 2015 acabei mudando para o Instituto CIA, né, que está vinculado à empresa, mas que tem uma atuação mais ampla, né, de olhar para o setor, né? Então eu tirei um pouco o chapéu de olhar os desafios de uma empresa específica para tentar ver como que o investimento social, a filantropia, né, o recurso de uma fundação do instituto pode contribuir para mudar uma indústria para uma direção mais sustentável, né? Então hoje eu estou muito num lugar de fala, de olhar mais amplo e olhar a partir dos desafios do setor, e a gente trabalha muito com, enfim, várias organizações sociais, coletivos, redes, marcas diversas, né, a CIA, mas também várias outras marcas também estão envolvidas em projetos que nós estamos envolvidos. E o que eu vejo dos desafios, né? Eu acho que são muitos, eu acho que a Yamê trouxe vários aqui na fala dela, acho que os jovens que estiveram aqui também compartilharam, mas eu vejo que passa por 3 grandes pilares, né? Acho que um primeiro é a transparência, né? Realmente não dá mais para a gente não saber como as roupas são feitas, não dá mais para as marcas não terem total controle da sua produção do começo ao fim e trazer essa informação ao público, né? Os consumidores, a sociedade precisa ter acesso a essas informações para poder tomar decisão. Hoje, se a gente fizer uma pequena enquete aqui, talvez a gente não saiba, né, a origem daquilo que nós estamos vestindo hoje aqui, né, e talvez nem as marcas que nos venderam saibam. Então, acho que tem um grande desafio, que é aceitar que a gente precisa ser transparente e as marcas precisam dar esse primeiro passo, controlar a sua cadeia, disponibilizar isso. Um segundo desafio que, falando brevemente, eu acho que passa pelas questões de trabalho. Muito se avançou, olhando principalmente para as grandes marcas, todo o esforço aqui de ABVTEX, de certificar toda uma cadeia, mas a gente sabe que também existe todo um outro mundo fora das grandes marcas, né? E ainda as próprias grandes marcas também têm desafios, e as condições de trabalho ainda precisam ser melhoradas, né? Alto nível de informalidade, que coloca essas trabalhadoras, principalmente mulheres, numa invisibilidade, né? Que não têm acesso a direitos. Então, a gente não tem nem números para compartilhar, porque a informalidade não é possível medir, né? Mas acho que esse é um grande desafio ainda quando a gente fala de produção doméstica, subcontratados, nos mais longínquos cantos aqui do Brasil. Então, acho que esse desafio de trazer uma cadeia mais estruturada, não só para as grandes marcas, mas pequenas, médias também, e a gente conseguir reduzir isso, e a gente trabalhar mesmo para que as condições que são oferecidas sejam dignas para todos. Você falou uma coisa muito interessante, né? Tem uma questão de gênero aí, né? Tem uma questão do feminino, né, Luana? Tem uma questão do feminino e tem uma questão de fragmentação, né, Fernando? É uma questão que a gente já vem discutindo há muito tempo. A informalidade, né? Como é que a gente lida? Isso é um dos desafios, assim, bem claros. Deixa eu falar uma coisa, assim, para vocês, né? A gente está nessa área há muito tempo e a gente tende a naturalizar tudo. Então, a gente, quando fala assim, a BIT ou a BVTEX, tem muita gente aqui que não sabe. Eu estou acostumada com meus alunos, então a gente tem que explicar. Então, eu também vou deixar a cargo de vocês, assim, essa explicação, né, do que cada um faz, qual a entidade que cada um representa, né? E eu gostei muito de você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que esse ponto é um dos grandes desafios que a gente tem. Tanto mesmo. Eu queria passar a palavra para a Luana.
Luana Ginot, ela é a fundadora, né, e a diretora executiva do Instituto Identidades Brasil. Qual o seu ponto de vista? Né? Como é que você vê? Qual o maior desafio para você? Bom, bom dia a todas e todos. Como fui muito bem apresentada pela Lilian, sou Luana Ginot, sou diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, que promove a campanha Sim à Igualdade Racial. E essa campanha ela justamente visa pautar na sociedade que a igualdade racial é uma causa de todos. Então, na verdade, toda vez que eu vou me apresentar, quem me conhece sabe, o Pedro está aqui, o Pedro da Farm, que eu sempre faço isso como um mantra. Então, eu vou pedir para vocês repetirem, óbvio, sim à igualdade racial, até para a gente se aquecer nessa manhã, né? Enfim, então vou fazer 3, 2, 1 e queria ouvir de vocês, quem puder repetir, óbvio, sim à igualdade racial. Então, 3, 2, 1. Sim à igualdade racial. Vocês não tomaram café. Eu sei, o evento é cedo e a Mê fez a gente acordar cedo. E que bom, né? Acordar cedo faz bem num dia lindo como esse. Mas a gente vai fazer de novo. 3, 2, 1. Sim à igualdade racial. Muito bem. E o segundo passo, inclusive acho que da minha grande mensagem aqui hoje, é pedir também para que vocês repitam: a igualdade racial é minha causa. Então, 3, 2, 1. A igualdade racial é minha causa. Muito bem, mais uma vez. A igualdade racial é minha causa. Muito bem. Então, a igualdade racial é nossa causa, né? E a partir do momento que você disse que era sua causa, não vale no final da nossa fala dizer a sua causa, pretinha, é uma maravilha. Não é só minha causa, é uma causa de todos nós. A gente justamente tem usado também a moda como plataforma para discutir questões não só de cunho ambiental, que são absolutamente importantes, né? Falar sobre trabalho escravo, falar sobre o quanto essa cadeia tem sido regida pela informalidade, tantos outros problemas, né? Eu já fui também modelo de passarela, então estou bem próxima à moda de uma maneira bastante íntima, né? Não só como hoje utilizando a moda como plataforma, mas entendendo um pouco da cadeia. Mas aqui eu venho pautar uma questão também que é de cunho sócio, a parte sócio do socioambiental, né? Porque eu acho que o desafio que a gente tem, eu acho que, embora a gente não tenha avançado muito, ou tenha avançado de alguma forma, mas ainda tenha muitos desafios na parte de sustentabilidade como um todo, e aí eu ligo muito às questões climáticas e às questões das condições de trabalho, acho que a gente ainda tem pautado muito pouco proporcionalmente a questão, o papel social da moda. E é aí que eu acho que mora o desafio e é onde eu particularmente me debruço a tentar modificar, né? Ao fazer vocês repetirem que a igualdade racial também é causa de vocês, o que eu quero dizer aqui, fazendo um recorte específico para a moda, é que não é possível mais que as marcas não tenham pessoas negras nos seus cargos de liderança, nem as entidades, nem mais ninguém. Isso é inadmissível num país onde a população negra é 54% da população, mais de 110 milhões de pessoas, 1,5 trilhão na economia do Brasil. Não dá para ver um auditório branco sempre quando a gente está falando sobre moda. Eu também dou aula no IED. Eu sou uma das primeiras professoras negras lá. Não está certo isso, não dá para continuar assim, a gente não pode ficar inerte. Isso não está legal, e eu também não quero falar isso a minha vida inteira. Então, e também o fato de ser única sempre nos palcos não é legal, não é incrível. Eu estava discutindo um dia desses com a Glória Maria, ela falou: eu não quero ser a única Glória Maria para sempre, né? Então, tipo, não dá para ser única, essa história das histórias únicas não está certa. E o meu papel é basicamente trazer essa reflexão, sabe? E hoje a gente tem dado bastante consultorias a marcas de moda para justamente... Vou explicar um pouco dos pilares do Instituto e vou chegar nas marcas de moda também para não me estender muito, que eu posso falar 3, 4 horas sobre isso. Inclusive tem um livro sobre isso. E a Mia, você consegue pegar o livro para eu mostrar? Está dentro da minha bolsa? Por favor, está aí embaixo da sua carteira. Muito rápido. Falou uma coisa muito interessante. Tem um vídeo seu que você fala assim: quantas pessoas negras, me dá 10 pessoas negras que você conhece dentro do seu círculo, do seu trabalho, da sua profissão.
E eu parei uma vez para pensar sobre isso. Eu trabalho com moda. Eu trabalhei com moda a minha vida inteira. Eram as costureiras. Eram as costureiras. E isso tem um impacto cultural para mim, assim, tão forte, tão forte. Eu fiquei tão feliz de saber que você ia estar nesse primeiro painel, assim, porque existe uma questão aí tão... parece que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está basicamente falando trabalho análogo à escravidão e trabalho, né, preservação ambiental, mas existe uma questão cultural tão impactante em todos os aspectos, que vai falar só do corpo, né, do tempo, do envelhecimento, vai falar da cor da pele das pessoas, vai falar de classe social, vai falar de invisibilidade, né, num mundo tão visível, com marcas tão visíveis, né, com essa economia flexibilizada, maravilhosa do século XXI, e tantos invisíveis, tantos deficientes, tantas mulheres, tantas negras, tantas identidades perdidas. Como que esse modelo de negócio chamado fast fashion, para mim isso não é moda, isso é um modelo, né? Como que ele foi excludente, né? E como que é importante a gente ver as falas de inclusão. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas perguntas. Sim, sim. Então, acho que justamente é a hora, assim, ainda mais um evento como esse, aí eu justamente parabenizo aí a MEI e toda a organização, porque a gente precisa pautar essas questões, né? E como eu já tinha falado, acho que a gente, obviamente, as questões de sustentabilidade aí ligo exatamente ao clima, as questões de condições de trabalho são absolutamente importantes, mas essa parte de todas as questões identitárias e, sobretudo, as questões, enfim, que estão ligadas às diversas identidades da sociedade, de raça, de gênero, as questões LGBT, as questões das pessoas com deficiência, elas não podem ficar para trás, sobretudo quanto essas pessoas representam nessa cadeia em termos de consumo. Então, e aí eu faço muito essa provocação nas marcas e nas entidades, que assim, a gente não quer só estar representado num panfleto, sabe, sendo a garota propaganda também, que eu acho que isso também avançou, porque na minha época como modelo nem isso era possível, eu estou falando de 10 anos atrás, enquanto eu não podia fazer campanhas porque minha pele era preta demais, o meu cabelo era crespo demais, e era um tabu falar sobre isso. E ainda é, na verdade, mas enfim, acho que a gente teve alguns ganhos, não dá para dizer que não, mas a gente ainda não está representando essas pessoas dentro das empresas. E aí, quando eu passo nas empresas de moda, as pessoas negras estão no corte, elas estão na costura, elas não estão no alto escalão, né, pensando isso. A não ser que elas sejam magérrimas, tenham um cabelão maravilhoso, né, e não, façam um isso. perfil. Tem algumas, mas tem esse perfil, que também é um perfil padronizado. É um perfil padronizado. Tá? Um perfil mas, padronizado assim, excludente. Eu acho que essas estão, eventualmente, sendo representadas como modelos, no máximo, mas eu nem vejo essas negras maravilhosas do cabelão, da lacração, num board de executivos, não, ainda. Não, a gente não vê mulher em board de executivo. Né? Se você pegar as 53 maiores marcas de moda do mundo, você vai ter mais ou menos 13%, de acordo com o New York Times, de cargos de confiança ocupados por mulheres, ou seja, pouco, né? Porque, afinal de contas, nós costuramos, nós cortamos, nós somos as que nos formamos nos cursos de moda e, de acordo com as pesquisas, nós somos as que consumimos a moda. E a gente não tem nenhuma voz ativa em cargos de direção. Nas semanas de moda, as designers, mulheres praticamente são inexistentes. Tem uma questão aí importante, né, que tem a ver com sustentabilidade, porque esse conceito tem uma dimensão muito maior do que a gente costuma tratar ele, né? Tratar ele. Eu queria, sem te interromper, passar a palavra para o Marcel. Marciel, perdão, eu treinei várias vezes. Marcel é do Conselho Diretor da BVTEX. Eu vou deixar a explicação da BVTEX para ele, que fala muito melhor do que eu sobre essa entidade de classe. Obrigado. Gente, obrigado aqui pela oportunidade que cada um de vocês está nos dando aqui em poder ouvir e apresentar o nosso trabalho. Muito feliz por isso, muito contente, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Falando um pouquinho então da BVTEX, o que é a BVTEX? A Iene, no início da fala dela, ela levantou a mão e disse aqui, ó, tem um ponto aqui super importante aí de atenção, que são vários aspectos que ela trouxe com relação à poluição, com relação ao trabalho análogo escravo,
com relação à nossa sociedade extremamente consumista e o papel dos grandes varejistas nessa sociedade moderna, que foi super importante, sim, numa evolução histórica dos últimos, talvez, 100 anos. O mundo se transformou e hoje, obviamente, as pessoas têm muito mais acessos a bens de consumo, muito mais acesso a questões de saúde do que talvez a rainha da Inglaterra tivesse há 110 anos atrás. Então, teve o seu papel, mas está na hora de levantar a mão e dizer, opa, está exagerado, aí tem agrotóxico, tem trabalho na área do escravo, tem um monte de coisa aí que está problema. E na fala dela, me trouxe também um negócio super importante, que é o seguinte, olha, tem um jeito de fazer diferente. Como é que a gente faz isso diferente? E a BVTEX, ela nasce como uma iniciativa do fazer diferente. É uma associação que envolve praticamente todos os grandes varejistas aqui do Brasil, que operam no Brasil. A gente representa em torno de 25% do mercado do vestuário do Brasil. Mas, como disse bem a Juliana, a BVTEX é uma iniciativa ainda pequena, porque nós representamos 25% do mercado vestuário. Ainda tem os outros 75%. Né? E o que faz a BVTEX? Ela tem um desafio de aculturar, né, de trazer um valor para a sociedade, da importância do crescer e desenvolver a cadeia de fornecedores com responsabilidade social, erradicando o trabalho escravo, erradicando toda e qualquer forma da precarização da relação de trabalho, da informalidade na cadeia de fornecedores, do respeito às pessoas, e não só nas questões legais, mas também as questões relacionadas à medicina, segurança ocupacional. Esse é o trabalho da BVTEX. E talvez, né, para não ser hipócrita aqui, falando com toda transparência, né, porque também disseram que transparência hoje é super importante, então por que os grandes varejistas se reúnem e formam uma entidade que cria um programa de certificação, que já certificou mais de 4.000 empresas no Brasil, que abrange mais ou menos uma massa de uns 350.000 trabalhadores, ou seja, 350.000 impactados. Por que ela, na verdade, desenvolve um programa com essa natureza? Sim, tem uma evolução de aculturamento, transformação, mas porque a cadeia de fornecedores saudável é extremamente importante para o nosso negócio. E de que forma? Muitos dizem assim, é mais fácil você ir lá e comprar na Ásia. Só que, para comprar na Ásia, dentro de um processo de construção do nosso produto, daquilo que a gente vê nas araras de loja, o que vai ser vendido no inverno do ano que vem, daqui a 12 meses, hoje as pessoas estão indo para a Ásia para tentar construir, para começar a desenvolver essa moda e para receber daqui a 12 meses, sem nenhuma visão de tendência, sem nenhuma visão de cores, nenhuma visão do que vai ser o clima daqui a 12 meses. Então, se constrói num ambiente totalmente escuro. Por que é super importante ter uma cadeia de fornecedores aqui próximo? Né? Ainda que se diga que a gente vai para a Ásia, mas não interessa ir para a Ásia, interessa estar aqui no Brasil, desenvolver a nossa cadeia de fornecedores. Porque se nós estamos aqui no Brasil, a gente consegue fazer toda essa construção no produto num prazo de 60 dias. Então, aquilo que talvez esteja nas araras lá em julho, lá no final de julho, hoje, aqui no Brasil, a gente consegue fornecer. Consegue entrar em contato com o nosso fornecedor e fazer com que ele nos atenda e coloque isso nas araras da nossa loja em julho. Então, sendo totalmente transparente e não sendo hipócrita aqui, sim, obviamente, tem uma razão de negócio super importante. Então, ter uma cadeia de fornecedores muito bem estabelecidas aqui no Brasil, uma indústria competitiva, eficiente, com respeito à mão de obra, nas questões de saúde, medicina ocupacional, erradicação toda do trabalho escravo, é, sim, absolutamente um valor importante para a indústria do varejo do vestuário do Brasil. E o trabalho que a BVTEX faz é uma iniciativa que se diz assim, como é que eu faço diferente? Então, nós já conseguimos 25% do vestuário, as grandes marcas estão lá, criaram esse programa de certificação e começaram com um processo de aculturamento. E esse processo de aculturamento, o que tem ele como objetivo, como propósito? Transformar isso que nós defendemos, que é a erradicação do trabalho escravo, redução da informalidade,
criação, cuidado com as pessoas nas questões de medicina, saúde ocupacional, respeito à legislação como um valor. E eu trago isso até como exemplo, por incrível que pareça, talvez os mais jovens aqui não saibam, mas no Brasil, há menos de 2 décadas, as pessoas usavam cinto de segurança no carro porque elas tinham medo de ganhar multa. Então, tinha uma lei que dizia assim, olha, você tem que usar o cinto de segurança. E as pessoas colocavam o cinto de segurança porque tinham medo da multa. A segurança sua e dos seus familiares não era um valor. Então, teve um processo que aconteceu nas últimas 2 décadas e hoje as pessoas entram dentro do seu carro, ninguém lembra que tem um problema com a multa. As pessoas estão, a segurança seu, dos seus familiares, dos seus amigos dentro do seu carro, passou a ser algo extremamente importante, passou a ser um valor. E esse é o objetivo com o programa de certificação da BVTEX. É transformar aquilo que ele defende, que é a erradicação do trabalho escravo, redução da informalidade, como um valor e que a gente consiga, a partir desse valor, não só os 25% que hoje é a União dos Grandes Varejistas, mas transformar isso no Brasil, porque é muito importante para a indústria do vestuário ter uma cadeia de fornecedores aqui presente no Brasil, próximo aos centros consumidores. Até porque você promove desenvolvimento local, você gera mais consumidores para você mesmo, e com uma certificação você se torna um player global. É importante isso. Isso é uma a gente coisa... precisa ser um player global, sob o ponto de vista da indústria. Isso, sabe, é uma coisa linda da nossa indústria, que eu falo com orgulho, que tem muito tipo de indústria, e cada um tem o seu modelo de negócio, que às vezes as pessoas dizem assim, eu vou abrir uma indústria aqui nessa cidade, vou gerar 4.000 empregos. O fato é que não existe 4.000 pessoas disponíveis para trabalhar naquela cidade. O que acaba acontecendo? Você importa a mão de obra. Você tem que trazer a mão de obra do interior. E quando você traz a mão de obra do interior para as grandes cidades, você gera um baita de um passivo social. Você tem a necessidade de escola, asfalto, creche, para toda aquela população que precisa. A nossa indústria, essa indústria do vestuário, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas o lado positivo dela, o lado lindo, é que ela leva a oportunidade de trabalho para as pessoas que estão lá no interior. Leva a oportunidade de trabalho até a casa delas. E desenvolve esse Brasil de uma forma mais equilibrada. Porque ele vai para o interior, onde que talvez outros tipos de indústrias não tenham interesse de ir. Obrigada. Linda resposta. Fernando Pimentel. Finalmente, eu acho que eu tenho um slide para botar aqui para você. Você não tem um slide? Por favor. Bom dia a todas e a todos. Antes de responder as suas questões. Certinho. Exatamente. Pode ser, é isso mesmo. Prazer estar aqui de novo com você. A gente já esteve junto em alguns momentos importantes. Acho que o último foi na Rio+20. Muito obrigado. Eu quero parabenizar inicialmente tanto a Yamê como a Lili, toda a equipe, e a você por esse trabalho lindo, essa realização desse evento, Rio Ethical Fashion. E eu sei o quanto é difícil botar de pé e dar sustentabilidade a iniciativas como essa. Nós já estamos aí no 5º Congresso Internacional da ABIT. Cada congresso está ali a Julieta, meu braço direito na montagem desses eventos. E essa discussão é uma discussão que, em 2017, no nosso congresso aqui no Rio de Janeiro, a temática foi Compliance, Sustentabilidade e Tecnologia. Fernando, fala um pouquinho, explica o que é a ABIT. Vou falar já. Então, tá. Nesse nosso congresso, nós tratamos justamente de Compliance, Sustentabilidade e Tecnologia como fatores chaves da indústria do varejo. A ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, é uma associação que foi fundada há 62 anos atrás. E a sua missão principal, é óbvio, é desenvolvimento da cadeia produtiva de forma ética e sustentável e viabilizando o desenvolvimento das empresas e das pessoas que estão envolvidas nela. E dividir o palco com todos aqui presentes é uma honra, porque nós estamos trabalhando de forma muito coordenada. Instituto CIA, estou vendo aqui a Reels, o Lab Moda Sustentável, que é um projeto conjunto com a OIT, com a BVTEX. Não trabalhamos ainda junto, mas vamos trocar cartões e vamos sentar e conversar sobre esse assunto. E a verdade é que essa é uma discussão planetária. Eu coloquei esse slide aqui só para dar a dimensão do que é a indústria brasileira e a distribuição dela em todo o território nacional, corroborando as palavras do Maciel sobre
essa importância desse parque produtivo e da riqueza que ele gera. E, ao mesmo tempo, o desafio que nós temos para fazer com que as melhores práticas sejam levadas a todos os rincões desse país. Mas vamos falar uma coisa também, aos rincões do mundo. Eu tenho participado de várias negociações e discussões na OCDE. Nós estamos agora lá em Zurique, tratando do acordo Mercosul-EFTA. Estamos participando da discussão com o Mercosul e a União Europeia. E esses temas sociais estão sendo inseridos nessas temáticas de negociações internacionais. A Juliana colocou o Global Fashion Agenda, já 5 minutos, eu nem abri. Mas você colocou a questão do Global Fashion Agenda e tem 8 pilares fundamentais que cerca de 250 CEOs posicionaram como a agenda dessa indústria da moda que movimenta 2 trilhões de dólares por ano e emprega mais de 75 milhões de pessoas, dados conhecidos, mas é muito mais se nós formos levar à informalidade. E sobre a distribuição, falando um pouco, voltando para o Brasil, o Marcel colocou que é 25% através do grande varejo, e nós estimamos, Juliana, que uns 35% se dá através de alguma informalidade. E anteontem nós estávamos no Ministério da Justiça discutindo sobre pirataria, contrabando e crimes correlatos, que destrói a riqueza daqueles que estão avançando numa agenda positiva para essa indústria da moda. Eu não acho que o Brasil esteja atrás de qualquer discussão mundial, não. E nós estamos nos posicionando de forma muito clara, inclusive, contra o dumping social. Porque agora, se vocês estão acompanhando, a Etiópia está sendo uma nova fronteira de investimentos. E é importante que o progresso vá para a Etiópia também. São 110 milhões de pessoas que vivem na Etiópia, com um salário estimado de $30. E that's it. Não tem vale transporte, vale refeição, saúde e segurança do trabalho, etc. Então, esta cadeia global, ela, ao mesmo tempo que é fortalecedora e promotora do desenvolvimento e da geração de trabalho e emprego, é também uma agenda muito desigual, que o nosso país, apesar de ter N falhas, tem muita coisa interessante acontecendo que nós não conhecemos de uma forma organizada e sistêmica. Então, o papel dessa entidade aqui, junto aos seus associados, junto à cadeia de distribuição e produção, porque 25% tem outros 75% inseridos nessa distribuição, é também fortalecer a cadeia de distribuição na sua visão de compras, onde preço é diferente de valor, que o consumidor, como nós somos consumidores, também tenhamos uma capacidade de entender o consumo mais consciente. Certamente, todos nós aqui podemos ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem comprar roupa, imaginando a roupa como um abrigo. Mas também temos centenas de milhões de pessoas no mundo que ainda não chegaram ao consumo e que vão querer consumir alguma coisa. O nosso grande desafio é fazer com que nós, mais conscientes, reduzamos a nossa capacidade, o nosso ímpeto consumista, para deixar espaço também para aqueles que estão vindo e que não consumiram nada até agora, possam também consumir, mas de uma forma diferente, uma forma que o nosso modelo serviu em algum momento. Agora, nós também não podemos, digamos assim, criar uma visão catastrófica a despeito dos movimentos que estão acontecendo. Mas já falou de inverno. Eu já desisti de falar de inverno aqui no Brasil. Todo ano é a mesma agonia. Vai ter frio, não vai ter frio. Não vai ter muito frio, de vez em quando vai ter um friozinho, aí a gente bota aqui essa blusa aqui meio de algodão para dizer que está no inverno, mas a verdade é que as mudanças climáticas e essa agenda da revolução industrial, a 4ª revolução, como nós vamos qualificar e capacitar as pessoas para um novo modelo de produção que será empregador, sim, mas um empregador diferente. Isso está dentro da nossa agenda de trabalho. Está aqui o pessoal do Senai CETICS, convido a todos para conhecer a planta piloto 4.0, que é em funcionamento e que tem gerado um impacto muito interessante nas empresas que vão lá conhecer esse movimento, que o mundo não definiu-se ainda, não tem um ganhador nesse processo do ponto de vista dessa nova revolução industrial. Mas mais do que isso, os novos modelos de negócio. Você falou em consumo consciente como um desafio na nossa forma de consumo, Sim. para que as próximas gerações tenham uma forma de consumo diferenciada. Fala um pouquinho sobre isso. Isso já começou. Por exemplo, eu vi, pelo menos para mim, foi a novidade, um grande varejista, Urban Outfitters, lançando recentemente
um modelo de assinatura, $88 por mês, você vai lá, pega 6 peças de roupa, usa durante 30 dias e depois devolve as peças são verificadas se estão ok, higienizadas e voltam. A moda está mudando o seu comportamento de consumo e as novas gerações estão trazendo isso para uma realidade mais presente. Então, eu acho que esses modelos todos de negócios, com a transparência como questão fundamental, e também para que o consumidor na ponta, nós consumidores, porque muitas vezes a gente vê muita gente acusando, levantando o dedo para um monte de lado, mas na hora de comprar, vira para o lado e sabe que esse produto vem de uma situação não tão correta e compra. Porque acha bonitinho, porque está legal. Então, quer dizer, todo mundo quer que todo mundo faça tudo. Agora, começando por nós. A gente está falando, nós estamos lá no Congresso discutindo sobre saneamento básico. Não tem nada mais gerador de sustentabilidade que ter um bom esgotamento sanitário. Mais de 50% da população brasileira não tem um saneamento básico adequado. E nós estamos discutindo para passar um projeto de lei, que agora veio do senador Tasso Gereissati, para que nós abramos o mercado, será possível abrir o mercado para outros investimentos nacionais e estrangeiros. Então, as vertentes de sustentabilidade são muito grandes, mas óbvio que por ser um setor que emprega muita gente, de diferentes níveis sociais, fundamentalmente mulheres, concordo com a colega, quer dizer, os postos de direção são inclusive na NABIT. Então, nós temos já um programa lá, o Comitê Feminino, e não é de fachada, não, é para discutir os temas mesmo. Eu vou te convidar para fazer uma apresentação e uma discussão com esse Comitê Feminino nosso, porque os homens, estamos aqui estamos minoria, né, Mazel? Aqui no painel também tem muito mais mulher do que homem, mas é verdade, essa é uma discussão mundial. Nós vamos mudar o mundo. Mercado financeiro é outro que está em discussão. Então, é óbvio que isso é bom. Então, nós temos que avançar nessa agenda, não temos medo dela, e a ABIT tem como missão fundamental participar e colaborar e mobilizar o setor nessa marcha, que é uma marcha absolutamente indispensável, porque o mundo não vai aguentar esse nível de consumo e de degradação. Nós estamos consumindo mais por ano do que a Terra consegue nos dar. E o nosso planeta, o nosso lar comum é esse que está aqui. O que vem depois vai depender do que a gente fizer hoje. Então, acho que é o nosso papel, e parabéns de novo à organização, porque esse é um fórum adequado, e a moda, pela sua significância no Brasil e no mundo, e nós somos o 4º maior produtor planetário, temos muito, o Brasil tem muito a levar ao mundo. Nós não estamos atrás deste debate, nós temos mazelas várias, expostas todos os dias nos nossos jornais, mas nós temos democracia para discutir e debater e fazer proposições que nos levem a um Brasil melhor e que seja referência no mundo nessa área da moda, da sustentabilidade, em todos os seus aspectos, inclusive na sustentabilidade dos negócios, porque não vai ter sustentabilidade ambiental se você não tiver boas empresas. Empresas informais, de um modo geral, não têm qualidade de trabalho de oferecer aquilo que é digno e justo para quem vai nelas trabalhar. Entra aí o poder público, que conhece muito bem esses problemas, mas não tem estratégias bem definidas. E essa discussão que nós tivemos aí essa semana no Ministério da Justiça é isso, como União, Estados e municípios podem trabalhar. E não tem mais romantismo nesse negócio da camelotagem, não. É crime organizado. Se eu chegar ali na Vila Nossa Senhora de Copacabana, ali entre Figueiredo e Siqueira Campos, se for botar uma barraquinha ali, se eu não pagar para a milícia, eu não vou botar minha barraca. Então, não tem romantismo. No meu tempo tinha romantismo. Eu estou nesse negócio aqui desde abril de 1977. Então, já passei por várias etapas aí dessa indústria, e graças a Deus pudemos chegar até aqui, e com energia para contribuir, para trabalhar e corrigir os erros que existem e propor soluções para o que vem à frente. Enfim, obrigado, um abraço. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a vocês todos. Obrigadíssimo, Juliana, Luana, Marcel. Muito obrigada.